Olá, pessoal. Aqui é a Amélia Araújo. Vamos continuar a aula 1? Esta é a segunda parte. Nela, nós vamos tratar dos casos de próclise obrigatória, quando há fatores de atração. Quero lembrar primeiro que a próclise é sempre correta, exceto se iniciar a oração. Mas há situações em que algumas palavras obrigam a próclise, são os chamados fatores de atração. Vamos conhecê-los? São fatores de atração: as palavras negativas, os advérbios, os pronomes relativos indefinidos e demonstrativos, as conjunções subordinativas, as frases interrogativas exclamativas e optativas e também as frases com a preposição em mais o gerúndio. Vamos ver exemplos? Nunca se lamentou, nem nos pediu ajuda. Temos aqui o advérbio nunca e a conjunção nem, palavras negativas que atraíram o pronome. Mais um exemplo. Plausibilidade do pedido que não se evidencia. Temos aqui o advérbio não, também atraindo o pronome. Os advérbios são fatores de atração, como nestas frases. Agora me apoiam. Ele talvez o ajude. Mas lembre-se, se houver uma pausa após o advérbio, deveremos usar a ênclise. Vimos isso na aula 1. Aqui se discute o efeito suspensivo do RE. O advérbio aqui é um advérbio de pequena extensão, então o uso da vírgula após esse advérbio é facultativo, posso usar ou não. Mas se eu resolver usá-lo, como na segunda frase, eu causarei uma pausa e aí serei obrigada a usar a ênclise. A frase ficará assim: aqui discute-se o efeito suspensivo do RE. Os pronomes relativos que, quem, qual, onde são fatores de próclise, como nestas frases. Este é o local onde nos encontraremos. A petição atende aos requisitos que lhes são inerentes. O mesmo ocorre com os pronomes indefinidos, tais como tudo, pouco, muito e etc. E os pronomes demonstrativos, isso, este, esse, entre outros, como nestas frases. Tudo se transformou em mistério. Aquilo lhe proporcionou bons momentos de lazer. As conjunções subordinativas também atraem o pronome. Embora lhe pedissem, não deu livro. A conjunção embora obrigou a próclise. Quando se cuida constitucionalmente do direito, a lei deve prevalecer. A conjunção temporal quando obrigou o pronome a ficar perto, ou seja, obrigou a próclise. As frases interrogativas, exclamativas e optativas também atraem o pronome. Quem nos procurou ontem? O aumento me deixou feliz. Deus nos proteja. E, por fim, frases com a preposição em mais gerúndio. Em se tratando de educação, qualquer esforço é válido. Vejamos agora os casos em que a próclise é opcional. O primeiro caso é quando o verbo não iniciar a oração, e eu também não tenho nenhum fator de próclise. Como nestas frases, o direito se confunde com desejo. Temos aqui o verbo confundir, este verbo não está iniciando a oração, portanto, posso usar o pronome em próclise. Mas se eu quiser, também posso usá-lo em ênclise. O direito confunde-se com desejo. Uma ou outra forma vai depender da sua escolha. A outra situação que eu preciso observar é se houver um fator de atração. Aí, nesse caso, a próclise deixa de ser opcional e se torna obrigatória. O direito não se confunde com o desejo. O não é um fator de próclise, ou seja, ele vai atrair obrigatoriamente o pronome. Dessa forma, eu não poderei mais escolher, eu serei obrigada a usar a próclise. O direito não se confunde com o desejo. A outra situação de próclise opcional é quando eu tenho o verbo no infinitivo e ele é precedido de preposição ou de palavra negativa, como nestas frases. Estamos ansiosos para lhe mostrar a foto. Então, para é uma preposição. O verbo mostrar está no infinitivo. Quando eu tenho essas duas condições, um verbo no infinitivo precedido de preposição, eu tanto posso colocar o pronome antes do verbo, quanto posso colocar em ênclise, após o verbo. Se tivermos uma palavra negativa
antes do pronome no infinitivo, eu também posso usar a ênclise ou a próclise. Vejamos, espero não te magoar. O não é um advérbio e atraiu aqui o pronome para perto dele. Só que o verbo está no infinitivo. E nessa situação, a próclise deixa de ser obrigatória e eu posso usar a ênclise. Espero não magoar-te. Eu vou escolher apenas aquilo que soar melhor para mim. A primeira opção ou a segunda depende da minha escolha. Vejamos agora os casos de ênclise. Eu uso ênclise quando eu tiver uma frase iniciada por verbo. Verificou-se que o réu não mentiu. Nosso verbo aqui está iniciando a oração, portanto, não posso colocar o pronome antes dele, em próclise. Sou obrigada a colocar em ênclise. Eu também uso ênclise com o verbo no imperativo. Mostre-me o relatório. Faça-me o favor. Além desses verbos estarem no imperativo, eles também estão iniciando a oração. Portanto, nessa situação, eu sou obrigada a usar a ênclise. Eu uso a ênclise também quando o infinitivo estiver precedido dos pronomes oblíquos o, os, a e as. Vejamos. Todos corriam a ouvi-lo. Então, temos aqui o verbo ouvir, que está no infinitivo. Antes dele, eu tenho a preposição a. Nessa situação, eu sou obrigada a usar o pronome depois do verbo no infinitivo, em ênclise. Mas por quê? Tente pronunciar essa frase com o pronome perto da preposição. Todos corriam a o ouvir? Sou estranho, né? Vejamos agora os casos em que eu devo usar a mesóclise. Eu uso a mesóclise quando os verbos estão no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Mas para usá-la, eu preciso de duas condições. A primeira condição que obriga a mesóclise é que o verbo no futuro esteja iniciando a oração. A segunda é a ausência de palavra atrativa. Vamos checar essas duas condições no exemplo a seguir. Dar-se-ia, no caso, a permanência de espécies normativas não acolhidas pela CF de 1988. Então, vejamos. O verbo daria. Este verbo está no futuro do pretérito. Este verbo está iniciando a oração. Então, cheque na primeira condição. E segunda, não há nenhuma palavra atrativa. Portanto, eu sou obrigada, nesta frase, a usar a mesóclise. Mas, se houver uma palavra atrativa, a próclise prevalecerá sobre a mesóclise, como nesta frase. Não se daria, no caso, a permanência de espécies normativas não acolhidas pela CF de 1988. Temos aqui no início o não, este é um advérbio e o advérbio atrai o pronome. Nesse caso, a próclise é obrigatória. Eu não poderei usar mais a mesóclise, mesmo que o verbo esteja no futuro do pretérito. Será que eu sou obrigada a usar a mesóclise? A mesóclise é muito formal, deixa o texto muito pesado. Então, há situações em que eu posso usá-la ou não. Vejamos quais são. A primeira delas é o verbo não inicia a oração. Os pais dar-lhe-iam apoio novamente. Então, dariam, este verbo está no futuro do pretérito. Então, posso usar a mesóclise. E o verbo também não está iniciando a oração. Então, uso a mesóclise sem problema algum. Mas se eu quiser usar a próclise, também posso usar. Lembre-se, a próclise é sempre correta, exceto se ela estiver iniciando a oração. Não é o caso aqui. Os pais lhe dariam apoio novamente. Chegamos ao fim desta aula. Ela vai continuar, temos ainda a parte 3. Encontro vocês lá. Até breve.